que o homem ergueu os seus olhos para o céu, ele tem procurado respostas para o inexplicável. Buscando ajuda nos céus, ele pensou: o que está além? Estarei sozinho? Recentemente, objetos misteriosos foram descobertos e removidos de corpos humanos. Não se sabe como eles entraram nos corpos de suas vítimas, mas alguns acreditam que sejam implantes extraterrestres. Uma possível prova de que os extraterrestres já estão entre nós. Mas se eles estiverem lá fora, eu os encontrarei. Eles podem ser de outro planeta, estrela, seja o que for, provavelmente de muito perto. Na verdade, até mesmo daqui. Por que estão aqui? Por que estão fazendo o que estão fazendo? Quero dizer, para mim, isso é muito bizarro. O mundo concentra a sua atenção em OVNIs e meteoritos. E frequentemente num acidente discutido que aconteceu perto de Roswell, Novo México, em 1947. Isso se refletiu nos filmes da época, dominados por imagens assustadoras de extraterrestres buscando controle e dominação. O que esses extraterrestres trouxeram consigo? E o que eles podiam nos dar ou colocar dentro de nós? Foi aí então que a ideia de implantes extraterrestres inicialmente ganhou crédito e agora está alimentando a busca por vidas extraterrestres. Eu fui apresentado ao objeto de implante extraterrestre meio que por acidente. Conheci um investigador chamado Daryl Sims, que investigava esse tipo de fenômeno há vários anos. Mas sou um cético consumado devido à minha formação científica. Sua relutância inicial foi superada pelas descobertas inexplicáveis levadas ao seu conhecimento. Daryl Sims foi contatado por uma mulher cujo caso mais tarde a ligaria a Sims e sua causa. Pat Connelly apresentou-me algumas informações e no decurso da discussão eu disse: bem, o que pode me convencer de que você passou por essa experiência que alega ter tido? Ela respondeu: tenho alguns raios-x. Esses raios-x contêm 2 objetos não identificados no dedão do pé direito. Mais estranho ainda, ele não provocava dor alguma na mulher. Não fosse por uma visita ao hospital por outras causas, ela desconheceria completamente a sua existência. Ela me mostrou alguns raios X de pés com alguns objetos interessantes neles. Olhei para as radiografias e não fiquei impressionado. Depois ela me deu o seu relatório médico que afirma que esses objetos eram algum tipo de grampo cirúrgico ou que foram instalados devido a uma cirurgia anterior. O problema é que não há histórico de cirurgia anterior. Eu disse: bem, você pode provar isso? E ele disse: bom, acontece que todos os registros médicos estão aqui. Se você quiser estudá-los com calma, será um prazer levá-los até você. E eu disse: bom, façamos o seguinte, traga a paciente para a Califórnia e eu farei a cirurgia de graça. Antes da cirurgia, o Dr. Lear recebeu um chamado de Sims, que, baseado na sua experiência com casos anteriores, previu o resultado da cirurgia. Em primeiro lugar, você não vai encontrar nenhum tipo de resposta inflamatória, nem aguda, nem crônica. Eu disse: em segundo lugar, você vai encontrar células nervosas e do tipo errado em muitas delas. Para o Dr. Lear, a cirurgia era a rotineira remoção de um corpo estranho. Com mais de 30 anos de experiência, ele esperava que essa cirurgia fosse corriqueira. Ele examinou a área e não encontrou nenhum local de entrada visível. Durante a primeira meia hora, o médico sondou diligentemente, procurando por objetos irreais, e foi surpreendido por uma reação inesperada. De repente, toquei em algo que fez a paciente reagir violentamente. Seu pé se mexeu violentamente para fora da mesa. Ela saiu da anestesia. Com anestésico suficiente para adormecer a sua perna toda, sua reação traiu a existência de terminações nervosas. Neste caso, próprios septores encontrados apenas na superfície dos dedos das mãos e dos pés. Por que o tecido envolvendo esse objeto estaria carregado com células nervosas nas profundezas de um dedo, bem perto do osso? Elas não teriam função alguma. De um lado do dedo, removemos um objeto em forma de T que estava envolvido por uma membrana muito escura.
cinza, densa e brilhante. Numa extremidade, o objeto era arredondado como uma bala, talvez para penetrar na pele. A extremidade oposta tinha o formato de uma farpa ou anzol de pesca, permitindo que se estabilizasse no tecido mole sem se mover. Mas este era apenas o início dos eventos peculiares reservados para o Dr. Lurr. Concordando em realizar cirurgias similares, a equipe cirúrgica descobriu um objeto idêntico na mão de um paciente do sexo masculino. No ano seguinte, eles realizariam mais cirurgias, cada uma rendendo um implante de origem inexplicável. Cada um desses objetos estava ligado a um feixe de nervos que estavam fora do lugar. Os tecidos circundantes não mostravam nenhum sinal de reação a esses corpos estranhos. Então, não encontrar nenhuma evidência de qualquer reação inflamatória é muito peculiar. Que técnica foi utilizada para inserir esses objetos na carne sem causar uma reação e deixar o seu hospedeiro completamente alheio? Entretanto, análises realizadas por laboratórios de classe mundial pouco fizeram para determinar a origem dos objetos. Apenas um dos blocos de construção elementais pôde ser identificado como metal extraterrestre, previamente encontrado em meteoritos. A significância desses objetos para o mundo médico é algo que ainda está para ser visto. Adequadamente reproduzida, essa tecnologia pode evitar a rejeição nos transplantes de órgãos. As implicações para o prolongamento da vida humana podem ser imensuráveis, mas existem preocupações mais imediatas. De onde vêm esses objetos? São acasos benéficos ou servem a outro propósito? Existem algumas teorias populares. Uma é que pode ser um dispositivo para acompanhar o indivíduo à distância. Uma outra teoria, que eu realmente acho mais provável, é de que sejam dispositivos para a monitoração de determinadas funções corporais, como fazemos com os astronautas. Ou eles também podem servir para monitorar funções bioquímicas ou genéticas, ou talvez até para monitorar os níveis de poluição dentro do corpo. Mas Daryl Sims tem suas próprias ideias sobre extraterrestres e esses implantes. No meu ponto de vista, eles mentem e mentem consistentemente. Não dizem a verdade a essas pessoas, não dizem a elas de onde vêm. Eles não dizem muito a elas, escondem coisas nos corpos das pessoas há 41 anos e nem deixam uma cicatriz. Algumas das coisas que estão ocorrendo estão sendo mantidas escondidas do povo americano pelo governo, inicialmente provavelmente por um bom motivo, mas não mais. Nem sei se eles estão aqui para nos ajudar ou para consertar o planeta, ou seja o que for. Eu suspeito que para coisas diferentes disso. Se esses visitantes estão aqui para nos ajudar ou atrapalhar, não se sabe. Embora sua existência seja quase inegável. Bem, todo esse incidente virtualmente mudou toda a minha vida. Como pude ser tão egoísta a ponto de pensar que somos as únicas criaturas vivas na vastidão do universo? No secreto eu pude te encontrar.
Ele veio me ajudar. Ei, existe salvação sim, fora da religião. Nome de Yahoo mudou tudo em mim, muito mais do que sonhei. Cantar é uma das formas que eu encontrei pra poder agradecer. Sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. E sempre que eu achei que ia desmoronar, Yahoo só veio me ajudar. Até aquele momento, nenhum dos pacientes havia reclamado de dores nos locais dos implantes. Outro fator interessante é a inexistência de marcas de incisão para a colocação dos implantes. Um forte campo magnético. Antes da cirurgia de remoção, o Dr. Leigh utilizou detectores de campo magnético e de metais com o objetivo de auxiliá-lo na exata localização dos implantes. Estranhamente, os objetos apresentavam um alto campo magnético. Os pacientes foram anestesiados para a remoção localmente, com doses de anestesia suficientes para 6 horas de operação. Durante a cirurgia, o Dr. Leigh tocou um dos implantes que estavam alojados no dedo do pé do paciente, quando verificou uma estranha reação. O paciente aparentou levar um fortíssimo choque elétrico pulando da mesa de cirurgia. O interessante é que os 2 pacientes apresentaram este quadro, uma cirurgia muito dolorosa, apesar da quantidade suficiente de anestésicos. Essas respostas nervosas indicam que os objetos estariam ligados diretamente a uma ramificação nervosa. Os objetos retirados tinham formato achatado triangular, aparentemente metálico, e cobertos por uma membrana densa de cor cinza. Tentou-se cortar esta membrana, mas não se obteve sucesso. O interessante para o Dr. Leigh era a diferença entre a reação do corpo humano, a presença de um objeto estranho qualquer, como o que foi encontrado nestes 2 casos. Normalmente, qualquer objeto estranho ao corpo é circundado por uma capa fibrosa com anticorpos que tentam destruí-lo, isolando o objeto e evitando uma possível infecção do organismo. No caso dos implantes, não existia esta isolação. Os objetos foram aceitos pelo organismo como se fizesse parte dele. Não possuíam a capa fibrosa normal, mas tinham uma capa rígida de cor cinza. Os implantes foram levados para Houston, Texas, enquanto as amostras do tecido que circundava os objetos foram enviadas para um patologista. Para o seu espanto, o relatório recebido afirmava que não existia qualquer tipo de inflamação comum referente à reação do corpo quando um objeto estranho lhe é inserido. Outras observações. A membrana que envolvia os objetos inexplicavelmente possuía diversas terminações nervosas. Continuando a análise, os objetos foram expostos à luz ultravioleta e mais uma vez apresentaram um estranho comportamento. Passaram a brilhar com uma cor verde fluorescente. Posteriormente foram secados, ficando quebradiços, permitindo então que a membrana externa fosse retirada e enviada para análise. O exterior do casulo era achatado e triangular, e ao retirar a membrana,
apresentou 2 cápsulas de aparência metálica de cor preta, com o formato da letra T. Testes iniciais da membrana externa mostraram que possuía uma composição idêntica ao próprio sangue do paciente, e foram encontrados elementos de queratina, normalmente existente na pele, cabelos e unhas dos seres humanos. De onde vieram? Percebe-se que muitas vezes esses objetos são feitos de ferro meteórico, com isótopos não encontrados na Terra, com cobalto e quantidades significativas de irídio. Eles contêm taxas que não ocorrem naturalmente na Terra. Um era da classe de meteoritos de níquel e ferro, chamado de hexarredritos. Especulativamente, isótopos mais pesados poderiam ter sido formados próximos ao núcleo galáctico ou devido a supernovas. Antes de serem removidos, alguns implantes emitem sinais de rádio, com radiação eletromagnética FM, em frequências escalares de 93 MHz, 15 MHz, ou até mesmo uma frequência usada em satélites de comunicação. Eles parecem ter uma camada em sua superfície que é sensível aos fótons, para que retransmita ondas sonoras. Eles contêm eletrônicos em nanotubos de carbono, que não são encontrados na natureza. Stephen Colbert, cientista de materiais químicos, diz que eles são mais avançados do que a tecnologia formal da Terra, e possivelmente até da tecnologia secreta. Roger Leir menciona que eles são encontrados em muitas regiões da superfície do corpo, mas também próximo aos ossos. Células nervosas se conectam a esses dispositivos. Alguns dos objetos possuem campos magnéticos fortes de mais de 10 miligraus. O impressionante é que não há sinais visíveis de como o implante foi feito. Se os sinais de entrada do implante forem detectados logo após o evento, eles cicatrizam e não deixam nenhuma marca em 1 ou 2 dias. Agora nós vamos entrar, depois de encerrar essa parte dos implantes, né? E vocês puderam ver aí pelo vídeo, né? Que eu estou trazendo aqui uma informação narrada do livro, mas eu deixei aí também um vídeo um documentário do Discovery Channel dos relatos do Dr. Leir, que encontrou esses implantes em pacientes e teve experiências assim inusitadas com esses implantes, né, que eles tinham reações eletromagnéticas nas pessoas, que não tinha nenhum material na Terra igual que fosse compatível com o material desses implantes, que os implantes não deixavam marcas. Então, todos esses relatos comprovados, né, porque ele tem aí as fotos, vocês viram as fotos, viram no vídeo também as cirurgias, são provas reais de abduções, né? Já passou do campo da ficção de que esse tipo de coisa acontece. E muitas pessoas que têm sofrido dessa invasão, que são essas abduções feitas por esses seres chamados de Greys, eles que servem aí tanto aos anjos caídos como aos demônios de Tehran, né, criando uma raça híbrida tanto para um quanto para outro. E eles estão aí, eles implantam, né, esses implantes em mulheres que eles abduzem, colocam um feto, inseminam essa mulher com um feto alienígena, né, com um feto de um Grey ou de um Pleiadiano ou de qualquer outra raça, de um Almarã, né, de um reptiliano, de um draconiano, para formar aí, no caso
dos draconianos e reptilianos, eles querem formar os híbridos escorpiões, que vão fazer parte daquele exército do Cavaleiro do Cavalo Amarelo, que são as feras da terra. E são guerreiros que têm o DNA mesmo do abismo. Esses serão guerreiros impiedosos, que são chamados escorpiões. Já existem muitos na Terra atuando no meio da política, no meio comprando governos, comprando diversos setores aí da sociedade para infiltrar aí o plano deles para trazer o anticristo para a Terra. E são muitos escorpiões que têm sido feitos através de inseminação de Grace, com a mistura com o DNA do abismo, com demônios do abismo, enquanto a Loja Branca está criando seus híbridos a partir do DNA de Almarã, de Pleidiano, de pessoas do Órion, né? de seres do Órion, de Arcturus, de tantos outros aí que a gente vai falar posteriormente, que fazem parte da grande fraternidade branca, que são índigos, cristais, arco-íris, tantos que vocês já ouvem falar aí no meio esotérico, né? Com o mesmo objetivo de conquistar. Eles não são tão impiedosos quanto os escorpiões da Loja Negra, quanto os híbridos da Loja Negra, mas são tão nocivos quanto, porque também servem a fins obscuros, embora os esotéricos, espíritas e outros segmentos que trabalham para a Loja Branca, como seus profetas, apenas digam que esses híbridos da Loja Branca estão sendo feitos para que o ser humano do futuro seja uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, uma pessoa não da guerra, da paz, mas na verdade o objetivo é conquistar. O objetivo é conquistar e tomar o nosso lugar. É construir uma nova terra para os novos seres humanos híbridos com a raça deles. E nós ficaremos de fora, porque eles vão dar do jeito deles de nos eliminar. Nem que seja nos acusando de perseguidores da paz mundial. Então, amados, nós vamos encerrar essa parte dos implantes agora. Vocês puderam perceber que isso é uma realidade que vem acontecendo, está acontecendo em larga escala, como o autor costuma dizer, em escala industrial, esses híbridos estão sendo feitos através de abduções. E agora eu vou narrar para vocês aqui uma observação, uma parte do livro que fala que supostamente Napoleão pode ter sido um desses que receberam um implante. E outra coisa interessante, que os chips que já estão sendo implantados em muitas pessoas hoje, que têm o DNA certo para esses seres de outros mundos, já é um protótipo do microchip que o anticristo vai colocar em toda a humanidade. Porque muitos desses médiuns que aceitam canalizar, que aceitam ser porta-voz e profeta desses seres canalizando a mensagem deles, é colocado um chip nessas pessoas. Essas pessoas já se deram para a primeira besta, e os que fazem isso para a Loja Negra, para a segunda besta, que é o anticristo. Então, muito desses médiuns da Loja Branca já tem o chip inserido neles, né? E isso já é um começo, né, da chipagem mundial, se podemos dizer assim. Já é um começo, então já existem muitas pessoas com implantes, muitas pessoas já trabalhando para os seres obscuros e que já possuem esses implantes dentro de si. Quando eu digo as pessoas que se deram, que concordaram, que entraram em acordo com eles e fizeram o pacto, porque a gente pode dizer que isso é um pacto, e aceitaram ser canalizadores desses seres, aceitaram ser porta-voz, aceitaram ser profeta, aceitaram trabalhar para os objetivos deles. Então, eles já pertencem a essa escala, já pertencem ao Maitreya, à Loja Branca, e já são chipados
deles até antes do decreto de se marcar todo mundo com esse microchip. Aliás, o próprio autor relata que o projeto 666 do microchip, ele é uma ideia, ele já é uma tecnologia desenvolvida pelos Greys, né? Que vai ser cada dia mais aprimorada para se colocar no momento certo em toda a humanidade. Chip em Napoleão. Em um caso no qual mistura ficção científica com análise histórica, um pesquisador francês propõe que Napoleão Bonaparte pode ter sido abduzido por extraterrestres. O Dr. André Dubois e sua equipe de pesquisadores descobriram um dispositivo que rompe completamente com o contexto histórico, aderido ao crânio do célebre imperador. Um microchip de tecnologia avançada. Tudo começou quando Dubois e sua equipe solicitaram ao governo francês a possibilidade de exumar e analisar os restos ósseos de Napoleão, ao qual o governo francês aceitou em troca de $140 mil. O objetivo da pesquisa era descobrir se Bonaparte tinha sofrido algum tipo de desordem pituitária determinasse sua baixa estatura. Mas, para além de sua discreta missão, o que Dubois clama ter encontrado ultrapassa os limites do crível. Ao examinar o interior do crânio, minha mão entrou em contato com uma pequena protuberância. Depois de observar com uma lupa, me surpreendi ao comprovar que o objeto correspondia a um microchip super avançado. A partir do achado, Dubois começou a pesquisar a profundidade da vida de Napoleão e detectou o período no qual pode ter sido sequestrado por extraterrestres. Napoleão desapareceu durante um período de vários dias em julho de 1794, quando tinha 25 anos. Depois explicou que foi aprisionado na revolta termidoriana, mas não existe registro que confirme sua explicação. Eu acho que foi nestes dias quando aconteceu a abdução. Posteriormente, e seguindo as extravagantes conjecturas de Dubois, poderíamos pensar que este provável episódio na vida de Napoleão eventualmente o guiaria auspiciado por tecnologias e informação insólitas, nesses tempos, a se converter em um dos mais poderosos imperadores de seu tempo. Apesar destes corpos estranhos serem reais e efetivamente retirados por meio de cirurgias, muitos ufólogos de linha científica questionam sua origem, em especial a ligação aparente entre tais implantes ou corpos estranhos e supostos invasores alienígenas. Há quem defenda a tese de que estes objetos são gerados naturalmente pelo corpo, por meio de processos ainda desconhecidos. Que não tem nem cabimento, né, gente? Isso aí não tem nem, né? Isso é coisa de quem quer negar os fatos que estão ali, médicos retiraram, comprovaram, né? Enfim, é inegável que em todos os casos onde apareceram estes objetos, implantes ou pedras, como alguns especialistas chamam, houve relatos de experiências de contato com seres diferentes de nós humanos. Além disto, os contatados se tornaram mais sensíveis tanto no aspecto de sentidos como visão, olfato, audição, como percepção extrasensorial ou intuição aguçada. Olhem bem isso, tá? Houve alguma mudança nessas pessoas que foram supostamente abduzidas e que implantes foram colocados nelas. Elas tiveram uma mudança, sabe? Como se fosse um super sentido, né? Uma coisa que talvez lembre aí um sentido aguçado de um super-humano, talvez? Então, né? Fica aí para você pensar.
As queixas de sangramento no nariz também se apresentaram, como uma espécie de marca ou sinal nos abduzidos que receberam implantes. Observamos estes fenômenos acontecendo há vários anos, mas mesmo com médicos, pesquisadores e especialistas envolvidos e estudando os eventos, ainda não se chegou a uma verdade absoluta. Então, amados, você pode ver aí que além dos relatos de implantes encontrados por médicos e cientistas e ufólogos, que são médicos que começaram a ser ufólogos depois de encontrarem com pacientes nessas situações, começaram a se aprofundar e estudar mais o assunto, você pode ver que, como eu disse anteriormente, existem provas palpáveis, reais desses contatos, dessas abduções que as pessoas sofrem. Muitas, né? Diversas pessoas sofrem. Existem aí toda a questão, como eu acabei de falar aqui, de mudanças nos seus pontos sensoriais, visão, audição, sentido, né? Campos eletromagnéticos que interferem no estado emocional das pessoas. Talvez você conheça aí pessoas bipolares, não que todos os casos sejam isso, a gente não pode generalizar, mas se você talvez conheça pessoas com problemas emocionais sérios, de mudança de humor, bipolar, uma hora tá bem, outra hora tá mal, uma hora tá de bom humor, outra hora tá de mau humor, sabe? Pessoas muito inconstantes emocionalmente, que têm, assim, problemas sérios, sabe? De inconstância de humor. Ela pode estar sendo afetada por ondas eletromagnéticas por implante ou sem implante, porque nós também somos afetados por causa dos metais pesados, por causa dos transgênicos da nossa alimentação, os metais pesados que a gente consome em tudo, na água. Então, isso pode acontecer também, de nós sermos afetados por ondas eletromagnéticas para mexer no nosso humor, no nosso estado emocional, sabe? Nos deixar inconstantes, mas existem casos que às vezes as pessoas podem estar sofrendo porque têm implantes no seu corpo. Quando a questão é muito grave, muito incontrolável, né? Pode ser que isso aconteça. E tantas outras coisas que nós vimos aqui nos vídeos anteriores, né? E ficamos sabendo que existe uma suspeita do próprio Napoleão Bonaparte talvez ter sido abduzido e também ter sido colocado um implante nele. Vai saber, né, irmãos? A gente sabe que esse povo, ele tem uma descendência, tem um sangue real, um santo grau aí, como diz a Prisca Coco lá no canal dela, né? Povo do santo grau. E então, vai saber, né? Fica aí se você quiser pesquisar mais sobre a questão de Napoleão Bonaparte. E nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo e vamos agora passar para os próximos tópicos. O nosso próximo tópico agora vai ser algo ainda mais sério do que tudo isso que a gente já viu. Nós vamos tratar agora no nosso próximo tópico, no próximo capítulo, sobre as abduções relacionadas com sexo alienígena e possivelmente a formação de híbridos em ventre de mulheres e também a formação de híbridos com o coletamento, não sei se é essa a palavra certa, com o coletar de sêmen masculino para ser inseminado num ser de outra dimensão. Então, a gente vai tratar agora da questão da exploração do sexo ritual e alienígena. Já acontecia lá na Suméria com os Anunnakis, nas torres e nos zigurates. A diferença é que agora esse ritual acontece dentro das naves dos Greys. Então, nosso próximo tópico, nosso próximo capítulo. A questão da abdução e dos híbridos e o sexo alienígena.
Abduções e híbridos talvez seja o assunto mais palpitante da ufologia moderna, porque é a concretização deste fenômeno de inter-relação entre humanos da Terra e humanos de outros mundos, humanos humanoides, né? Porque não é só a raça adâmica. Nós temos assim, é óbvio que a ufologia moderna começa com o contatismo e sempre houveram abduções aqui na Terra, isso não é de agora, sempre houveram abduções, mas o primeiro caso a ser exaustivamente estudado, já com Alan Hynek, na NASA, já com o projeto Livro Azul, quer dizer, já havendo toda uma mobilização, pelo menos do governo americano, porque a gente tem, com certeza, governos de outros países também tinham, mas o americano é o que menos falha, o que mais tem informação divulgada, que é um paradoxo. Mas o primeiro caso de grande repercussão foi o caso do casal multirracial Beth Barney Hill, que junto com a cachorrinha estavam tentando voltar para casa numa época de Green Book. Né? Aliás, o Green Book hoje é só na teoria, mas ele ainda existe nos Estados Unidos, infelizmente, e não só nos Estados Unidos. Né? Então, era um casal que estava voltando para casa e como ele era negro, eles não podiam ficar em hotel de branco. E eles não achavam um hotel do Green Book para parar. Estavam exaustos quando começaram a ser perseguidos por uma luz alaranjada no céu. Pararam o carro para olhar. E a luz parou junto com eles, aí eles começaram a entrar em pânico, e eles, assim, querendo fugir dessa luz, vêm luzes vermelha e azul, vermelha e branca e azul, acharam que era um carro de polícia, entram dentro da nave de carro e tudo. No dia seguinte eles acordam, não é? Chegam em casa, e os dois muito estranhos, e a cachorrinha muito agitada. Aí a Beth tinha um discernimento maior, a mulher é mais intuitiva mesmo, né? Ela tinha um discernimento, ela falou para ele: Barney, você tem alguma lembrança esquisita de ontem à noite? Ele falou: tenho. Ela falou: então tá, então vamos nos separar, cada um vai com um papel, escreve as lembranças que tem, depois a gente compara. E na comparação os dois relataram estranhamente terem estado num ambiente diferente, de metal escovado, com seres diferentes que falam com eles sobre a história da Terra, a história do ponto de vista interplanetário. O que a Beth faz? Quando ela comprova que realmente a cachorrinha está afetada, está agitada, e eles têm a mesma lembrança, ela liga para a irmã dela e conta tudo. A irmã dela liga para a base aérea que ficava próxima da casa da Beth, e dali a pouco tem 2 oficiais do Livro Azul na porta deles, para pegar toda a informação. Eles são o primeiro caso oficial de hipnose, de estudo da abdução por hipnose, e foi feito esse estudo por um psiquiatra hipnólogo que não acreditava em vida extraplanetária. Então, é claro que ele conduz inicialmente para um outro tipo de abuso que não fosse a abdução. Mas o caso continua sendo estudado e hoje a comprovação, né, que eles foram o primeiro caso de grande relato, mas houveram outros igualmente importantes. O famoso Travis Walton, a Beth Andreasson, que é o caso mais antigo, mais longo de estudos, que ela começa a ser abduzida na infância. Ela é abduzida, a filha dela é abduzida e a neta dela é abduzida, quer dizer, um caso que comprova a ancestralidade, né, a linha genealógica das abduções. E aqui no Brasil, Orlando Vilas Boas, a Bianca e o Hermínio, que é muito similar ao caso da Beth e do Barney Hill. E a gente, então, assim, nós temos muita casuística. Na verdade, a ufologia evoluiu muito pelas informações dos abduzidos, uma vez que os contatados caíram no descrédito, né, do Adamski, que começaram além de falar coisas pouco críveis, também queriam fama e fortuna. Então foi isso que também empacou um pouco a evolução da ufologia multidimensional. Mas, no caso dos abduzidos, a maioria das mulheres abduzidas e submetidas à hipnose relatavam terem perdido bebês, estarem grávidas e o bebê sair, perdeu o bebê, mas o bebê não eliminava o feto de jeito nenhum, sonharem que estavam amamentando crianças não totalmente humanas. Então, isso começou a fazer um alarido. A maior casuística mundial de estudo é a do David Jacobs, americano, que escreveu vários livros, entre eles Intruders,
que é o livro que mais fala disso, ele tem uma casuística de mais de 1.600 casos de mulheres e homens abduzidos nos Estados Unidos, estudados por eles. Então, eu posso não concordar com o David, que diz que está tendo uma invasão da Terra e eles pretendem colonizar através de híbridos, eu posso não concordar com ele, mas indiscutivelmente a maior casuística é a dele, né? E a gente tem que levar isso em conta. Agora, vamos falar dos abduzidos de modo geral. Eu sou uma abduzida, eu fui abduzida com 5 anos de idade, não é? Eu tenho lembrança de ter tido um filho com eles, um menino, que eu vi, e eu lembro de ter visto essa criança e me dizerem, ele não é seu, só estamos mostrando para você, para que você tenha consciência. E eu tive, Juliano, para você ter uma ideia, quando eu estava, eu nunca tive nada, absolutamente nada. Eu não queria, eu cheguei em Munique, que meu pai queria ir no Museu do Automóvel, né, Museu da Indústria. Nós chegamos em Munique e no dia seguinte entramos no museu. Rapaz, eu tive uma hemorragia que eu tive 2 paradas cardíacas. E eu não tinha nada. Entendeu? E aí eu sonhei com essa criança, com esse menino lá. Então, a abdução, ela tem 2 caracteres excepcionais, né? Do senso estrito, a abdução é você ser levado à nave sem a sua permissão consciente, quer dizer, você não lembra de conceder, você não é convidado para ir à nave, você é levado para a nave e lá você é submetido a exames. Existem 2 premissas. Primeiro, por quê? Por que certos humanos são e existe um caráter ascendente, quer dizer, genético, uma vez que várias gerações de uma mesma família são levados? Porque as abduções, elas estão ligadas ao projeto Nova Raça Humana. Eles tinham que estudar a nossa psique por causa do nosso comportamento muito bateu, levou. Nós temos um tempo muito curto para fazer uma resposta emocional adequada. Então, como é que nós vamos criar um corpo humano novo para atrair espíritos mais harmônicos um pouquinho, menos louquinhos dos malucos que estão aí, para que o planeta possa entrar num mundo de regeneração e deixe de ser esse risco cósmico que nós somos um risco, né, para os nossos vizinhos. Então, assim, visa, primeiro, entender a psique através da neuroquímica dos humanos. São humanos geneticamente compatíveis com o estudo. Não tem sexo, não tem nacionalidade, não tem raça, não tem nível cultural, não tem nível social, nada. Pessoas do mundo inteiro, de todas as etnias, são levadas, de todos os sexos, né, são levadas para este estudo. Então é um estudo muito amplo, eu não digo que é um estudo do cego, mas é um estudo muito amplo que que eles fazem para realmente analisar a humanidade. Então eles estudam a gente geneticamente, em termos de material genético, mas sobretudo eles nos estudam neuroquimicamente. O que é muito importante para eles não é tirar teu óvulo e teu espermatozoide. Eles tiram sangue da gente com a gente submetido a experimentos emocionais. Eu lembro nitidamente, Juliana, eu sempre tive problema com traição, né? De eu ser traída, não traído homem e mulher, não é isso, mas traição no sentido ideológico, né? E eu devo ter passado, porque eu passei por isso na Revolução Francesa, e eu não sei se eu não passei antes, mas foi uma coisa que ficou muito. Então eu sempre tenho a mesma reação, quando eu acho que alguém pode fazer uma traição para aquilo que eu acredito, eu já fico olhando para a pessoa com um óculos mais atento, um lupa, né? E é lógico que isso você incorre em erro. Juliana, eles me levavam, isso eu já tinha mais, eu tinha 12, 13 anos, e até na minha adolescência, eles me levavam, eles me colocavam em experimentos holográficos com traições, para ver se a vida me ensinava a reagir diferente. E aí eles tiravam sangue para quantificar os meus neurotransmissores. Qual é o neurotransmissor? Está na mesma dose? Diminuiu a dose? Porque aí eles medem a minha reação, a demonstração emocional da minha reação com o tipo de neuroquímica que eu estou produzindo. Porque isso é que é genética. É isso que vai fazer com que o novo ser humano seja mais ponderado. Como produzir esses neurotransmissores. Então, tudo isso é um balanço genético. E é para isso que eles fazem os híbridos. Nós sabemos que os índigos são um protótipo
não é que atrai espíritos de inteligência racional e espiritual superior, mas emocional ela é normal, ou seja, todo índigo é uma bomba de relógio, e nós dois sabemos que somos, nós somos bombas relógios, né? Mas essa primeira safra conduziu à segunda, que são as crianças cristais, já mais harmônicas, já com tempo de resposta emocional superior a de 100 a 500 milésimos de segundo, ela já tem um tempo maior de resposta. Então, o frontal, o pré-frontal, já faz um freio ético, um freio estratégico mais inteligente. Tanto é que você vê que a criança cristal, ela reage de uma forma diferente. Eu tenho uma sobrinha que é cristal, é filhinha do meu irmão Marcos, a Hermínia. E a minha cunhada, ela era moça da TAM Internacional, então ela sempre traz dos Estados Unidos coisinha da Disney para as crianças. E a Hermínia tinha um copinho lindo, uma garrafinha térmica, um copinho lindo da Minnie. Ela estava na escolinha, o coleguinha foi lá e arrancou o copinho dela e quebrou, mordeu o copinho. Todo mundo parou, né? A professora parou e falou, agora ela vai sentar a mão no menino. Ela pegou e falou, nossa, você deve estar com muita fome, né? Pegou a bolachinha dela e deu para o menino. Essa é a reação de um ser cristal. Então, esse corpo modificado geneticamente, para que tenha um tempo de resposta mais longo, criando uma síntese melhorada de neurotransmissores, é o primeiro híbrido daqueles que vão colonizar a nova Terra. Entendeu? Então a hibridização da atual humanidade visa estritamente a criação do planeta de regeneração, que nós não estamos tão adequados a criar, mas essas crianças com certeza, que estão nascendo maciçamente desde o ano 2000, serão os seus responsáveis, né? Porque afinal de contas, se o Emmanuel acertou e por volta de 2057 teremos a Terra em regeneração, com 57 anos essas crianças serão os líderes do mundo, né?